A gente continua repercutindo esta decisão do IBAMA sobre a Petrobras e a Foz do Amazonas, e para isso a gente conversa agora com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE. Boa tarde, Pedro. Obrigado por estar aqui com a gente. Quero te ouvir sobre a importância, sobre a profundidade desta decisão. Quão importante é este aval para a Petrobras e para a indústria da energia brasileira? Boa tarde. Olha, Naco, boa tarde, é um prazer estar aqui com você também. Como vocês colocaram aqui nas reportagens anteriores, né? Demorou, mas chegou, né? Se a gente pensar, esses campos foram leiloados há 10 anos atrás, né? E desde então, né, a Petrobras, antes até com outras empresas, né? A Total e a BP também eram sócios, acabaram desistindo do campo, ficou só a Petrobras, mas que agora conseguiu aí a licença, né? A aprovação para fazer a exploração. Isso é importante ser colocado, né? Porque essa discussão toda a gente estava discutindo, né, brigando aí a ala mais ambiental, mais ambientalista, com a ala do Ministério de Minas e Energia, da própria Petrobras, por uma riqueza que a gente nem sabe se ela existe, né? Tudo indica que ela existe, mas a gente nem sabe. Você imagina que você achou a chave, né, de um cofre que pode ter um tesouro lá dentro, mas você acha melhor não abrir esse cofre, não. Você nem quer saber se esse tesouro está lá. Então a gente ainda precisa saber se esse petróleo vai ser comercializável, se essa área vai ter ou não petróleo, para que essas reservas, né, possíveis se tornem prováveis e provadas, né? E aí sim a gente vai ter a certeza do tamanho, né, que é esse campo e do tamanho que essa riqueza vai girar para o Brasil. Mas sem dúvida ela é muito importante, né, Nath? Se a gente pensar a descoberta de novas fronteiras exploratórias, né, e de novas produções de petróleo, vamos falar assim, é que permitem o país permanecer, né, como grande produtor e protagonista, né, no mundo na produção e exploração de petróleo. E o Brasil passou por essas fases anteriormente, né? Alguns aqui podem lembrar lá as histórias do Monteiro Lobato, né, quando o Brasil descobriu o petróleo lá no Recôncavo Baiano em terra, né? Passamos para o petróleo produzido em águas rasas, passamos para as águas profundas, né, com a descoberta da bacia de Campos, chegamos nas águas ultraprofundas, né, na bacia de Santos, com a descoberta do pré-sal, e agora eu espero que a reserva, né, que a margem equatorial seja uma nova fronteira, né, e a Petrobras seja somente o início, né, de uma exploração vitoriosa, não só dessa companhia, mas de outras companhias, né, de petróleo que podem ganhar novos leilões, novos campos, que permitam que o Brasil continue sendo essa potência do ponto de vista de produção de petróleo no mercado global. Pedro, você mencionou momentos absolutamente históricos para a nossa indústria energética, especialmente a indústria petroleira. Há potencial de fato, a gente entrar num momento histórico tão importante como foi, por exemplo, o início da exploração no pré-sal? De fato, a gente abre uma nova frente e que vai impedir, por exemplo, a partir de 2030, 2031, o início do declínio da produção de petróleo no Brasil? Olha, eu acredito que sim, né? O que tudo indica, sim. Né? Como você colocou aí também na reportagem anteriormente, né? Um grande indicador é o nosso vizinho, né? A Guiana, com toda essa produção de petróleo. Pode ser que a gente tenha aí o mesmo campo, mas, de novo, a gente precisa explorar, né, para saber se esse cofre, né, se esse baú do tesouro que a gente achou no nosso quintal realmente tem tesouro ali dentro. Né? E essa importância que você colocou, né? Os campos de petróleo, vale a gente lembrar aqui para o nosso telespectador, ele é igual à nossa vida, né? Eles são descobertos, eles são explorados como a gente nasce, a gente cresce, então a produção tem uma rampa de crescimento, a gente entra num período de maturação, né, quando a gente tem a maturidade, mas depois a gente entra num período de declínio e a gente morre. Né? E os campos de petróleo também são assim. Então, se a gente não descobrir novas fronteiras, ou seja, novas reservas, novos campos, e a produção for sendo incrementada, aqueles campos, aquelas reservas, por maiores que sejam do passado, eles acabam entrando em declínio e morrendo. E foi o que a gente viu nesse histórico que eu coloquei, com os campos, né, onshore, lá do Recôncavo Baiano, que já produziram muito mais, hoje produzem menos, das águas rasas, da bacia de Campos e agora da bacia de Santos também, e assim sucessivamente. Espero que a gente explore a margem equatorial, mas também, se a gente não descobrir novas fronteiras, o petróleo da margem equatorial também vai acabar. É importante a gente dizer, tá, que o conceito de reserva, né, do tamanho dessa reserva e essas fronteiras, ele é um conceito econômico muito mais do que físico. Né? O que permite a gente descobrir novas fronteiras?
é o preço do petróleo continuar alto, né, e o mundo continuar consumindo petróleo. Porque se o preço do petróleo cair, né, muitas reservas do mundo nunca vão ser exploradas, porque vai ser mais barato, talvez, a gente consumir outra fonte de energia do que explorar aquele petróleo. Porém, a recíproca também é verdadeira. Se a gente tiver preços de petróleo mais altos, novas reservas vão sendo cada vez mais descobertas. Isso a história do petróleo já mostrou para a gente em todo esse tempo, né, em todo o século XX. Hoje, Pedro, eu sei que a tua área de especialização é a energia, mas eu vou te perguntar uma coisa sobre o mercado financeiro, porque a explicação talvez seja técnica, da qual você sabe muito bem. Hoje as ações da Petrobras fecharam ali o dia meio no, mais ou menos, assim, uma subiu um pouquinho, a outra até terminou em ligeira queda. Lendo relatórios do mercado financeiro, da tal Faria Lima, muita gente diz, olha, é uma ótima notícia para a Petrobras, mas até isso virar lucro é uma longa jornada. O que dá para dizer sobre esta longa jornada? A cautela do mercado financeiro tem razão de existir? Olha, Nar, sem dúvida, né? É uma longa jornada por vários motivos. Primeiro, que os investimentos são muito altos e o retorno muito longo, né? Então, não é investindo um caminhão de dinheiro, ou seja, um capex muito alto, né, que em 1, 2 anos a gente vai ter o retorno com certeza daquele investimento, né? Então, se a gente, mesmo com esses investimentos todos, ainda vai levar algum tempo para que essa rampa, né, de produção seja alcançada. O ponto 2 é a questão da viabilidade comercial. Fato é que muito dinheiro precisa ser gasto, porém, a viabilidade comercial precisa ser provada, né? E na indústria do petróleo, isso não é trivial. Quer dizer, todo esse investimento não necessariamente vai gerar um retorno no futuro para a companhia, né? Aliás, o mercado de petróleo é o contrário, né? Muitas vezes, muitos poços são perfurados, muitos poços são testados e muito dinheiro é gasto, porém, muitas vezes não tem a questão da comercialidade. E aí a companhia acaba jogando dinheiro fora, né? Não vendo o retorno daquele capital. Então, no final do dia, a notícia é boa, mas como eu coloquei, né? Acho que a gente estava brigando, né, por uma situação que não necessariamente a gente vai ter a produção como se espera. Então, acho que a cautela do mercado financeiro, do ponto de vista técnico aqui, ela é pertinente, né? Agora tem que esperar ali aqueles 4, 5 meses para, sim, essas reservas possíveis se tornarem prováveis e aí sim provadas e a gente ter certeza de que esse retorno, todo esse investimento feito vai retornar para o acionista. Pedro, para a gente terminar, daqui a 20 dias começa ali pertinho do Amapá, no vizinho Pará, a COP30. Os ambientalistas encaram tudo isso que a gente está falando de uma maneira muito cautelosa, para não dizer crítica, e bastante crítica. O que dá para dizer para quem tem grandes preocupações ambientais? Esta operação, a que se desenha a partir de agora, ela é segura? A preocupação do IBAMA, ela faz sentido? E nessa resistência toda do IBAMA em avançar com o sinal nesta frente de exploração? Olha, Naka, eu acho que hoje em dia, né, qualquer tipo de exploração e qualquer tipo de intervenção na natureza, né, desde a construção de uma casa até uma torre eólica ou exploração de petróleo, ela deve ser feita com responsabilidade ambiental. Portanto, o papel do IBAMA ele é sempre importante, né? E também as próprias companhias, no caso a Petrobras aqui, ela também tem responsabilidade ambiental, né? Um acidente, por exemplo, né, um vazamento de óleo pode causar a ruína da empresa. A gente viu isso quando aconteceu um vazamento de óleo no Golfo do México, né, que as empresas envolvidas quase foram à falência. Então, ter aí um alinhamento de interesses, né, do ponto de vista de responsabilidade ambiental. Outro ponto importante é que a Petrobras é líder mundial na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, né? E o IBAMA, por outro lado, com a questão técnica, vai lá mitigar possíveis acidentes, né, e possíveis contingenciamentos que sejam necessários. Agora, é importante sopesar nisso, né, que quando a COP30 ou os ambientalistas lutam, né, e falam da parte ambiental, né, o mundo ele tem que se preocupar com o ambiental, com o social e com a governança, né, que é a tal sigla, o acrônimo, né, ESG. Né? E desse ponto de vista, o Brasil ele tira mais do que 10
do ponto de vista ambiental, né, nós temos a matriz elétrica e energética mais limpa do mundo, temos multiplicidade de fontes renováveis na nossa matriz, porém, como bem colocado aqui pelo governador do Amapá, do ponto de vista social, né, do acrônimo S, a gente não passa de ano. Talvez a gente tire uma nota entre 2 e 3. Né? Então, a exploração de petróleo também permite, né, que o Brasil seja e consiga passar de ano e tirar uma nota boa, também no quesito social, principalmente naqueles estados do Arco Norte, que é a região mais pobre brasileira. Portanto, eu entendo que a exploração de petróleo ela é sim, como qualquer outra atividade, né, que enfrenta da economia que tem a exploração na natureza, ela pode ser feita com responsabilidade ambiental, desde que se tenha, né, todos os quesitos e contingenciamentos, que é exatamente o papel, né, do órgão técnico do IBAMA, que, na minha opinião, ainda demorou muito. Né? Eu acho que não, a licença saiu, demorou, mas saiu. Né? Porém, o órgão técnico colocou ali todos os contingenciamentos necessários para que se tenha essa exploração com responsabilidade ambiental, que é uma exigência da nossa sociedade e do mundo hoje em dia. Muito bem, a gente conversou com o Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, obrigado pela conversa hoje. Boa semana. Obrigado, boa semana para vocês também. Um abraço.